na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. A Tua palavra, ó Deus, é preciosa e tudo que foi escrito para a nossa edificação. E Te agradecemos, ó Pai, porque textos assim têm lugar e significado na nossa edificação espiritual. Que o Teu Santo Espírito fale a nós e nos oriente, e também no momento da cantata. Pedimos isso, Senhor, porque nós somos carentes da Tua revelação e da Tua direção sobre nós. No nome santo do Teu Filho Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Gostaria de falar sobre o tema Quem se lembra? Quem se lembra? Eu preciso fazer algumas perguntas antes de traçar alguns pontos da nossa meditação desta manhã. Vamos para alguns nomes e vocês vão me dizer se lembram ou não. E vocês vão, talvez, dizer alguma coisa sobre esses nomes. Então, vamos lá. Francisco de Paula Rodrigues Alves. Quem se lembra dele? Domingos Correia de Moraes. Manuel Joaquim Albuquerque Lins. Não? Washington Luiz Pereira dos Santos Souza. Não. Heitor Teixeira Penteado. João Alberto Lins de Barros. José Moura Rezende. Alguns parecem nomes de rua, né? Mas, por incrível que pareça, são antigos governadores de São Paulo, né? Antigos governadores de São Paulo. Por certo, alguns lembraram, talvez a maioria não, mas se eu falasse, talvez, Orestes Quércia, sim, né? Se eu falasse Mário Covas, sim, né? E talvez esse seja lembrado porque estão mais próximos de nós. Pelo menos alguns aqui, como criança, lembravam das vinhetas desses que talvez foram candidatos e depois governadores. Então, quem se lembra, né? Vamos para um outro nome. Por exemplo, Francisco José da Silva, João Batista de Oliveira Lima e Giuseppe Dal Souto. Meus irmãos, em 1890 até 1892, São Bernardo do Campo era administrado por um conselho de intendência. Não havia prefeitos. Eram 3 pessoas que ajudavam, como se fosse um conselho mesmo, para administrar a cidade. Alfredo Luiz Flacker. Lembram? Ítalo Stefani, Alfredo Luiz Flacker, Saladino Cardoso Franco, Armando Ítalo Sete, Estácio Pessoa, Justino Paixão, não é parente do nosso Paixão, não. Felício Laurito, Generoso Alves Siqueira. Meus irmãos, são nomes de prefeitos, mas muitos deles nós não lembramos, nós não temos na mente, a não ser talvez alguns aqui que possam ter dito em si, no seu coração, que tenha lembrado. Mas se eu falar, por exemplo, Antônio Tito Costa, Maurício Soares, Walter Demarque, William Dibby, vocês, por certo, lembrariam e saberiam. E por que eu estou falando isso? Porque esse texto de Eclesiastes mostra algumas pessoas que, na história política, tiveram a sua vez. Primeiro, um rei. Ele foi rei e, durante algum tempo, talvez até um rei querido e amado. Mas depois que ficou velho,
o texto diz que ele ficou insensato. E ele já não se deixava mais admoestar-se. Então, provavelmente, esse rei possa ter produzido muitas coisas ruins no seu reinado, depois de ter ficado velho. Porque, por ter ficado velho, ele se achava dono da verdade e ele não aceitava mais conselhos e orientações de outras pessoas. Então, Salomão está chamando a nossa atenção para essa primeira figura. E essa figura, ela depois dá espaço a uma figura de um jovem. E esse jovem não tinha um sangue azul, como alguns poderiam dizer, ele não tinha uma continuidade de pai para filho. Ele sai, por exemplo, de uma prisão, ele é pobre e ele começa a reinar. Algo muito parecido com o José no Egito. Mas o que o texto diz é que ele se torna um bom rei, e um rei que chama a atenção, pois ele tem um monte de pessoas que o seguem. Olha o que diz o verso de número 16. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Então, tem um mundaréu de pessoas sobre o seu poder. Mas o que ele fala aqui, e é importante que a gente diga que em cada sermão de Eclesiastes temos uma parte desanimadora, uma parte triste, pois é uma parte de pessoas que não têm Deus, enquanto na segunda parte entra a posição daqueles que têm Deus. Então, nesse momento aqui, estamos terminando a primeira parte do segundo sermão, e ele demonstra o seguinte, que tanto o rei, que de uma certa forma não foi tão bom, ou que depois da sua velhice não se tornou tão bom, o jovem que se tornou um rei bom, vindo de baixo ou vindo da pobreza, todos eles poderiam dizer o que diz o final do versículo 16. Na verdade, de que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Meus irmãos, o texto diz no verso 16, tão poucos que virão depois se hão de regozijar nele. E por quê? Porque a fama tem o seu tempo determinado. A fama pode durar um pouco de tempo, muito tempo, mas ela termina. Depois de um certo momento, passa uma geração, passa outra geração, passa uma outra geração, e não se lembram do que aconteceu, não se lembram de quem foi esse rei. Talvez possam ouvir o nome, mas não possam entender detalhes a respeito desta história. Eu me lembro muito, de um cantor, e eu só lembrava mais ou menos do refrão, que dizia, dono de ti, dono de quem? Dono de nada. Pobre de mim, que faz vibrar um corpo sem alma. Dono de um mundo tão vagabundo, sou tudo e não sou nada. Ninguém sabe quem é esse cantor mais hoje. Talvez muitos que viram a letra aqui agora falaram, também não sei de quem se trata. Mas na época ele fez um sucesso tremendo com esta música e adquiriu renome aqui no Brasil. E ele era, quem sabe? Venezuelano. Um venezuelano fez sucesso na década de 80 aqui no Brasil com esta música. A fama passa. E é isso que o autor está ressaltando aqui. As pessoas esquecem, as pessoas não se lembram mais de quem fez ou quem deixou de fazer. As pessoas esquecem. E alguns dizem que essa é a melhor forma de lidar com esses problemas, por exemplo, da má fama, é deixar que as pessoas se esqueçam. Mas o autor aqui em Eclesiastes está falando também de uma boa fama. E dessa boa fama também as pessoas se esquecem. Por exemplo, as pessoas não sabem o que a determinada autoridade fez, por exemplo, com relação ao viaduto que nós temos aqui na nossa cidade.
Todos passam por ele, vão e vêm, mas ninguém quer saber quem foi a autoridade responsável pela criação desse viaduto, a não ser que ele caia. As pessoas não se lembram de coisas boas, porque muitas vezes estão tão preocupadas com elas mesmas, que não estão interessadas naqueles que fizeram coisas boas. Por isso o autor de Eclesiastes está dizendo, se o seu coração se fia em confiar que pessoas se lembrem do que você fez, da sua gestão, você vai se desiludir, e eu posso dizer para você que é vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Então imagine você, tudo que você já construiu, tudo que você já fez na sua vida, todo o bem que você já realizou, e vai passar um tempo, ninguém mais vai se lembrar de tudo que você fez. Ninguém mais vai saber do que você fez, se foi bom, se foi maravilhoso, se foi jóia, ninguém vai lembrar. É isso que vai acontecer. Cada um de nós aqui cairá numa coisa chamada esquecimento. Esquecimento. E é triste isso, né? Porque deu tanto trabalho para você fazer algo que fosse bom. Por isso o autor está dizendo que parece que é vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Como nós não temos tempo de explorar o capítulo 5 e encontrar as respostas para isso, eu queria hoje trazer alguns pontos para nós, para encerrarmos aqui a nossa fala desta manhã e deixarmos o capítulo 5 para um outro momento. Mas eu queria que nós entendêssemos aqui o seguinte: nossa memória. A nossa memória, ela esquece de coisas boas, muitas vezes ela esquece de coisas ruins. Na nossa memória, esquecemos de pessoas boas, e muitas vezes, até como se fosse uma espécie de gatilho mental, esquecemos pessoas ruins. A fama é algo que passa. Até o jovem que subiu ao trono e teve uma história bonita alcançando o trono, o texto diz que depois de um certo tempo, algumas pessoas não se regozijarão mais nele. E, na verdade, como diz o autor, tudo isto é vaidade de vaidade. Mas vamos parar por aqui. Não é vaidade de vaidade. Porque nós temos que repensar. E aqui eu trabalho como se já estivesse no capítulo 5. O que podemos dizer é que tanto os ímpios passarão, como os bons passarão na mente dos mortais, mas nunca passarão na mente eterna de Deus. Daí, nós temos que entender algo muito importante. Tudo o que fazemos nas nossas vidas não tem como prerrogativa final sermos reconhecidos pelos mortais. Tudo o que fazemos na nossa vida tem como prerrogativa sermos reconhecidos por aquele que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece e conhece o íntimo dos nossos corações. Sabe das nossas intenções. Sabe que se o que está dentro de nós é bom ou ruim. Porque pessoas que fazem coisas boas podem ter péssimas intenções no fundo do seu coração. Deus sonda os corações. E aqui a gente vai para o Salmo 139. Senhor, cuida de mim, vê se há em mim algum caminho ruim e me guia pelas veredas da justiça, me guia pelos caminhos bons. O problema do ímpio é que ele faz coisas para que o seu público observe. O problema do ímpio é que ele faz coisas para que os outros possam aplaudi-lo. Mas a vida de um crente é que tudo que ele faz para Deus. E ele sabe que isso é eterno. Não passa, não cai no esquecimento. Porque Deus se lembra e se lembrará de todas as nossas obras. O esforço que você fez não será em vão, como diz Paulo no capítulo 15 da carta aos Coríntios. Se nós fazermos
para nós e para os outros, será enfado, e será canseira, e será vaidade de vaidade. Mas se nós fizermos para Deus, será realmente compensador, porque é a razão da nossa vida. Por isso eu posso dizer que se você está casado, é para Deus. Se você tem filhos, é para Deus. Se você faz qualquer coisa nesse mundo, é para Deus. E sendo para Deus, tem todo significado, tem todo valor. Não temos, meus irmãos, que meramente se preocupar com o que a geração futura falará de nós. Não temos que nos preocupar sobre o que os tataranetos dirão de nós. De uma certa forma, não. É bom que deixemos um rastro de bons testemunhos. Mas, se não formos lembrados, se as pessoas não souberem da história, se as pessoas não reconhecerem o passado, que o nosso Deus saiba que do coração dos crentes desta igreja tinha verdadeiras intenções de glorificar, de bendizer o nome de Deus, por exemplo, na preparação de uma simples cantata. Num plantão diaconal, num presbítero que aconselha um crente, tudo isso terá todo sentido, pois não será feito somente para o tempo, mas será também feito para a eternidade. Agora eu quero trazer um ponto fundamental e final. Ele fala de um rei que se tornou ruim. Ele fala de um rei bom, jovem, e que depois também caiu no esquecimento. Mas hoje, nesta manhã, nós podemos falar de um rei que sempre foi bom e que nunca cairá no esquecimento. O nome dele é Jesus. É o Rei dos Reis. É o Deus conosco. É o Emanuel. Esse não e nunca será esquecido. Talvez hoje algumas pessoas estejam comprando coisas nos shoppings, nos mercados e fazendo com que esses lugares estejam cheios de gente. Mas ali essas pessoas estão pensando somente em presentes e Jesus é só um nome bonito de um filósofo que falou coisas bonitas. Mas no coração dos crentes e na mente dos crentes, o Natal é o nascimento do verdadeiro rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele é lembrado pelos crentes, porque o Espírito Santo coloca isso em nós. E ele será sempre lembrado no tempo e na eternidade, porque nós, na eternidade, adoraremos esse rei, porque nunca esqueceremos do que ele fez por nós. Ele nasceu para que nós pudéssemos nascer eternamente. Nesse sentido, hoje, essas crianças nos ajudarão a entender um pouquinho mais do quanto é precioso lembrar do nascimento desse rei, que nunca será esquecido, porque sempre será lembrado por aqueles que foram os seus súditos e que sempre serão seus súditos na eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Ouçamos a cantata com as nossas crianças e que elas sejam usadas por Deus e cantem bem alegres, porque o nosso rei é o melhor rei. Ninguém tem melhor rei do que esse. Então, cantem com alegria e com bastante felicidade, porque o nosso rei é verdadeiro. Som.
corações se alegrarão com as maravilhas da história de Natal que vamos contar. Sem dúvida, você ficará surpreso com a simplicidade com que o rei nasceu. Belém estava bem movimentada naquela noite, com pessoas por todos os lados. E foi numa noite estrelada, enquanto muitos dormiam, que nasceu o Rei Jesus, em um lugar muito humilde.
alguns não acreditaram que ele era o Messias. Não acreditaram que, mesmo estando numa manjedoura, ele era o Rei dos Reis. Alguns pastores que estavam no campo vigiando as ovelhas foram surpreendidos com a visita de um anjo, com grande luz, que convidou para conhecerem Jesus. Então, o celeste coro de anjos cantou: Glória a Deus nas alturas. Na cidade de Davi, e foi com Maria, sua esposa, que estava esperando um filho. Estando eles lá, chegou o dia de o bebê nascer. Ela envolveu o bebê em panos e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia também, naquela mesma região, os pastores que estavam guardando suas ovelhas. De repente, o anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Não temais, disse o anjo. Eu lhes trago boas notícias de grande alegria que será para todas as pessoas. Nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Vocês encontrarão envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, um grande coral de anjos apareceu e, louvando a Deus, cantavam: Glória a Deus nas alturas,
paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Natal. Muitos procuram por um milagre, mas se esquecem que o maior milagre de todos já aconteceu há mais de 2000 anos. Hoje, não queremos que você vá para casa alegre só porque achou tudo muito bonito. Não, nós viemos aqui para lhes trazer uma mensagem de esperança. Esperança em Jesus, o verdadeiro motivo do Natal. Lembre-se, tudo o que Deus fez e faz é incrível. E seu viver pode ser grandioso e tão lindo se hoje acontecer um milagre de Natal em sua vida.